Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nono debate da programação especial do INCT-DD na rede. A ideia é aproveitar o tempo de distanciamento social que a gente tem para oferecer conteúdos, debates, cursos que nos ajudem a passar um pouco por esse período e além de proporcionar o aprendizado de novas coisas. Para quem não conhece, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital reúne mais de 50 centros de pesquisa dentro e fora do Brasil. É coordenado pelo professor Wilson Gomes e sediado na Universidade Federal da Bahia. Eu sou Emerson Sérvio, pesquisador do INCT, e hoje vou mediar a conversa entre dois pesquisadores do Instituto que são especialistas na área de comunicação pública. Vou começar apresentando eles. É a professora Maria Helena Weber, que atua no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora do CNPq e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política e do Observatório de Comunicação Pública. Ela foi coordenadora da área de comunicação, ciência da informação e museologia, junto à CAPES, entre 2011 e 2014. O outro convidado é o professor Carlos Locatelli, que é professor associado do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e do programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC, da minha universidade. E ele é vice-coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema de hoje, dessa live, é comunicação pública. E se nós entendemos a comunicação pública como os processos de comunicação realizados pela sociedade civil, Estado, governos, terceiro setor, temos hoje um grande desafio, que é localizar a comunicação pública em tempos de pandemia. Então, eu gostaria de pedir para os nossos convidados, para o início, para a abertura, para que eles se apresentassem e pudessem começar a falar um pouco dos desafios, que é a comunicação pública em tempos de pandemia. Quem quer começar, Milena ou Locatelli? Vai lá, Milena, é contigo. Pode ser a professora Milena, mas o seu microfone está mutado, professora. É só abrir o microfone. Isso. Okay. Alô, boa tudo noite certo? a todos. Agradecer o convite do INCT, nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, e agradecer a presença do Emerson e muito feliz de compartilhar isso com o Locatelli, né? É isso. Já começo a responder. Acredito que respondo a partir de premissas que pode equalizar o nosso debate, que a comunicação pública é a comunicação inerente às democracias, né? Como política de suas instituições voltadas ao interesse público, que é o paradigma das democracias. Então, nós podemos entender a comunicação pública que vai ocorrer em processo, dispositivos de comunicação desencadeados a partir de debates sobre temas de interesse público, acontecimentos públicos que acionam governos e organizações públicas e privadas, como essa pandemia, por exemplo, que interferem na vida da sociedade, das democracias, assim como a comunicação pública se caracteriza por sistemas, por mídias produtoras de comunicação das instituições democráticas. O segundo aspecto seria dizer que já, então, diretamente ligada à questão, que é inerente à comunicação pública promover a cidadania, a emancipação da sociedade através da participação e da comunicação. Se em tempos de paz simbólica, digamos, o interesse público pode ser deturpado em nome de projetos políticos particulares, lucratividade, já em tempos de guerra, como é o caso desta pandemia que vivemos, os desafios residem na capacidade de estratégias de comunicação, de elaborar estratégias de comunicação dos governos dirigidas ao cidadão e aos públicos diretamente relacionados para informar, para mobilizar, né? E esses públicos tem a ver com a sua capacidade de intervenção na guerra, em níveis regionais, locais, internacionais, né? Tal como cientistas, governantes, professores, estudantes e o próprio mercado.
Me parece que se trata de entender na relação entre comunicação pública e os desafios atuais, essa guerra que nós estamos vivenciando, né? Que nós dependemos de decisões, e essas decisões precisam ser compreendidas, e a comunicação de guerra exige a ativação de dispositivos de comunicação para que todos saibam, todos participem desse acontecimento, e o discurso agregador de um líder. Nesse sentido, a imprensa e as redes têm cumprido um papel importante, mas nesse sentido também há uma guerra entre saúde pública, sobrevivência, políticas públicas, e podemos afirmar que não há uma comunicação de fato. Seria isso. Legal. Professor Locatelli, nesse momento de crises e praticamente tempos de guerra, né, onde a comunicação pública tem que enfrentar tanto esses interesses mais gerais que a professora Milena estava se referindo, quanto a esses conflitos individuais que são gerados especificamente em tempos de pandemia, que são interesses de curtíssimos prazos, né? Como lidar com isso na comunicação pública? Ok. Então, Emerson, também gostaria de agradecer ao INST o convite e a sua mediação, né? A participação do João, que está nos dando suporte, e a quem nos está acompanhando. Eu só gostaria de, antes de entrar nesse assunto, eu vou usar o mesmo dispositivo da Milena, sobre algo que eu coloco eu tenho refletido muito, assim, em que ponto da comunicação pública no Brasil, nessa comunicação voltada ao interesse público, que a Milena se referiu no início, esse conceito que baliza a nossa perspectiva e a de muitos profissionais que atuam com comunicação, ou seja, uma comunicação voltada à identificação e à discussão dos temas que são de interesse público e as soluções que encaminharão a tomada de decisão de quem tem poder de solucionar esse problema. É desse fato que nós estamos falando, dos processos que envolvem, por fim, a tomada de decisão política. Eu tenho uma interpretação de que, digamos assim, os níveis, a qualidade da comunicação pública no Brasil, ela não só cresceu, mas ela alimentou o processo de redemocratização do país, ou seja, tudo que nós chamamos esse período que vai, no mínimo, do fim do governo militar, a década de 80, os anos 90, né, a primeira década do século XXI, fica evidente que, tanto do ponto de vista da pesquisa em torno de comunicação pública, das práticas no âmbito do Estado, diretamente no que a gente poderia chamar de comunicação, mas também de questões correlatas, por exemplo, de transparência, de accountability, também os processos no âmbito do mercado, com as organizações se preocupando mais com mais e melhor informação e comunicação, com o surgimento de uma sociedade civil bastante vigorosa, que encontra na comunicação um drive para as suas lutas, as suas reivindicações. Eu diria que esse binômio comunicação pública, no sentido geral, e democracia, vinham se retroalimentando e de uma maneira bastante interessante até 2015, até 2016. Nessa inflexão política que leva ao golpe da presidenta Dilma Rousseff, há uma inversão com as forças conservadoras, então, ocupando uma parte significativa do Estado brasileiro, e as lideranças que se tornam hegemônicas a partir de então, têm uma perspectiva mais restrita da comunicação. E a primeira vez que isso apareceu para mim de modo claro foi numa Compolítica, onde foi apresentado um trabalho sobre o que aconteceu com a comunicação dentro da Câmara dos Deputados, quando Eduardo Cunha retira o foco da comunicação da Câmara, a comunicação pública feita a partir das instituições de comunicação de dentro da Câmara, para uma cobertura estrita do plenário e dos interesses dos deputados. Então, esse é um novo cenário. É nesse cenário que nós temos supostamente, tivemos o azar dessa pandemia, nesse cenário que já era de fechamento da comunicação e que, no meu entendimento, também já era de fechamento ou de perda de qualidade da democracia. Então, essa é a situação. Agora,
O desafio, neste momento, é evidente que ele é de comunicação, mas eu preciso lembrar de algo. A comunicação não decide nada. Quem decide é a decisão, é a gestão pública. E o problema central da questão do Covid até pode ser de comunicação, mas é fundamentalmente, me parece, eu não sou especialista na área da saúde, mas sou um cidadão razoavelmente bem informado, é um problema de gestão. Então, a gestão é ruim da questão ligada a essa pandemia. A comunicação é necessariamente ruim, ela não poderia estar não sincronizada com isso. E o que eu acho pior é que nesse contexto de fechamento, de perda democrática que acontece agora, a perspectiva de quem gere o país, de quem gere a saúde, e eu gostaria de dizer, salvo raras exceções que estão acontecendo no país, por exemplo, em São Paulo, há indicadores de que a transparência aumentou no âmbito da Prefeitura de São Paulo durante esse período. A gente sempre está falando de modo genérico, porque depois nós vamos tratar disso, é um problema entre o particular e o geral o tempo todo. Mas, enfim, de modo geral, eu tenho a impressão que os cidadãos brasileiros se sentem tolhidos de informação e de orientações adequadas a respeito da pandemia. Porque, no meu entendimento, quem está gerindo a comunicação, via de regra, tem visto isso também de uma forma, por um viés que é um viés estratégico no sentido estratégico militar, de atingir um determinado objetivo de uma determinada forma e supostamente, a expressão em tempos de guerra, ela torna enviesada toda essa discussão. Porque é justamente diante dessa situação, dessa calamidade, é que nós precisaríamos de mais transparência, mais prestação de contas, mais participação para saber exatamente onde alocar os recursos necessários. Ou seja, por que os indígenas ficam fora, não só do trato do Covid, mas das questões ligadas à fome, os quilombolas, os grupos minoritários, o que quer que seja, né? Então, eu acho que esse momento, os gestores públicos, via de regra, o governo federal, com certeza, ele adota uma visão de comunicação que ela é muito perniciosa à sociedade, muito, muito perniciosa. E eu acho que nós estamos acompanhando tudo isso, né? Todos os dias, o fato de a própria imprensa ter que formar um consórcio para conseguir dar os dados relativos ao número de pessoas mortas, isso soa um momento de absurdo. Mas eu acho que reflete a deterioração, o nível da deterioração da comunicação pública, especialmente a partir do drive governamental que nós temos. Por outro lado, há uma sociedade civil muito vivaz, há instituições que continuam na contramão desse processo e que têm ocupado, sobretudo por meio das redes sociais, espaço procurando trazer as questões que são relevantes às populações neste momento. Ou seja, pelo que eu entendo do que vocês estão falando, nós temos dois processos que são paralelos. Tem um processo que é o processo da tomada de decisão, da democracia, do governo, e tem um processo da comunicação propriamente dito, né? Os dois se alimentam, mas tem limites, né? Há limites. Não dá para você fazer comunicação pública de qualidade quando você tem uma decisão política numa outra direção, numa direção de fechamento. Eu gostaria que a professora Milena complementasse, mas eu quero aproveitar e já fazer uma pergunta das pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Eu ia falar dos nossos telespectadores, nós somos mais antigos, né? Sempre pensamos em termos de televisão, mas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube, tem uma pergunta aqui do Rubinho Pires, professora Milena, e é uma pergunta bastante objetiva e tem a ver com o que a gente estava discutindo antes, mas com relação à eleição de 2020. Ele diz assim: de que forma os atuais prefeitos podem ser beneficiados ou não nas eleições de 2020 dentro desse contexto de pandemia? Professora Milena. Bom, vamos lá. Eu acho que sim, voltando, fazendo gancho antes disso com o Locatelli, eu acho que sim, a questão é política, a questão é de participação, é de gestão, é de governabilidade que estamos em falta, de liderança, etc. Mas o modo como se comportar, as relações que são estabelecidas com os diferentes públicos envolvidos
na pandemia que virão a morrer as famílias, todos os técnicos e profissionais de saúde, o comportamento dos prefeitos, dos governantes, a unidade para que haja isso depende de comunicação, né? Então, eu só queria ressaltar, eu acho que sim, claro, há um problema de política, mas não há comunicação. E isso nos leva, por exemplo, à pergunta agora da relação entre eleições e os prefeitos atuais, né? Eu tenho trabalhado já há algum tempo sobre um conceito, ainda um pré-conceito, que eu chamo de paradoxo da visibilidade, né? Que é um momento, seja ele de vida ou de morte, ele vai beneficiar de alguma maneira os atores envolvidos, atores políticos ou os atores sociais, né? E essa pandemia, ela está nos oferecendo isso de uma maneira muito contundente, né? Ou seja, nós talvez nunca, há muito tempo não se via tanta propaganda de empresas, né? Ocupando inclusive o Jornal Nacional. Há muito tempo nós não víamos tanta propaganda das próprias farmácias, das próprias redes hospitalares e empresas de toda ordem, ou seja, o mercado se mostrando, né, que tem a ver com o que estou fazendo de bom para a sociedade dentro dessa pandemia. Nesse sentido, parte disso também é apropriada pelas prefeituras, né, que estão com os candidatos em curso, e me parece que eles vêm sendo tensionados. Abre mercado, não abre, como é que eles podem agir sem que haja determinações mais gerais do ponto de vista ou dos governadores ou da própria presidência, né? Então, não tenho dúvida que, nesse momento, no meio dessa tragédia, também os prefeitos estão precisando ganhar, colocar isso entre aspas, mas, na verdade, se apropriar desse momento no sentido de tirar algo positivo que os impulsione, que seja colocado como argumento na eleição, né? Então, é claro que o modo como isso vem sendo feito é muito relativizado, digamos, pelo apoio que é recebido ou não da própria sociedade a esse prefeito, dos próprios governadores ou da própria presidência, né? Então, esse processo todo, sim, depois nós vamos, se poderia dizer, eles já estão em campanha, né? Essa ideia de buscar, de alguma maneira, elementos que valorizem, né? Que promovam a sua imagem pública junto à opinião em busca de votos, tem a ver com o que se chama de uma campanha permanente, né? E, para isso, nenhuma pandemia, nenhuma guerra sanitária como essa que nós estamos vivendo, ela dispensa, digamos, né? Como nós vivemos uma época de ascensão da direita, de uma falta de ética ou de pudor político discursivo, então nós estamos acompanhando isso também em relação à pandemia, né? E me parece que alguns prefeitos políticos também são beneficiados em relação a isso, dependendo das soluções que eles vão dar à situação nas suas cidades, né? Professor Locatelli, algo assim. Obrigado, professora Milena. Professor Locatelli, a pandemia dá uma visibilidade permanente aos prefeitos, aos atuais gestores, né? Mas isso tem necessariamente um impacto positivo para as eleições de 2020? Claro, pensando nos que podem se candidatar à reeleição? Bom, Emerson, olha só, eu vejo com bastante restrição, né? A gente está num momento assim em que acho que o isolamento levou todo mundo a falar bastante, né? E eu tenho a impressão de que não é possível fazer uma avaliação disso assim. Eu não tenho dados para isso, eu não sei quem tem esses dados, porque possivelmente, como a Milena disse, há prefeitos que estão fazendo um trabalho sério no sentido de preservar a vida dos seus munícipes.
Há prefeitos que optaram por outro caminho. Por conta de uma perspectiva que está sendo chamada do viés econômico, preservar, em essência, ou levar ao limite a normalidade da vida, de modo a preservar as estruturas de produção. Eles também podem ter ganhos de voto. É muito difícil dizer. Cada município precisaria ser avaliado. Vamos lembrar, são 5 mil no Brasil, e muito díspares do que nós estamos falando. São Paulo é uma coisa, Manicoré, na Amazônia, é outra, Xaxim, a cidade que eu nasci, é outra. Então, eu tenho a impressão que a população, é uma impressão, de que em nenhum momento da história desse país a brasileira esteve tão aderente a uma esfera pública, mas que tem características de selvageria inacreditável. As pessoas estão mais conectadas, estão mais informadas, mas eu não sei do que. Depende de onde elas se informam, como se informam. Então, é uma sociedade que vive um momento de selvageria do ponto de vista concreto, sob vários aspectos, da segurança pública, da fome, da violência, do racismo, e é uma sociedade que cria uma esfera pública que espelha bastante isso. É uma esfera pública selvagem. Ela é mais do que caótica, como naturalmente as esferas públicas são, né? E ela tem uma esfera pública que tem uma característica que é de não discussão. É uma esfera pública que reflete uma polarização política absurda desse momento, em que o não diálogo é a grande característica. O que eu apostaria é de que os eleitores de 2020, não só os prefeitos, mas aos seus vereadores, considerarão também os compromissos que esse sujeito tem com a dimensão comunicativa. Se eles fazem o que falam ou não. Porque isso eu acho que pode, talvez, modificar um pouco os resultados na aferição dos que já têm mandato e criar uma oportunidade aos que estão aspirando o mandato, mas não exercem o poder. Isso é o máximo que eu acho que eu consigo falar nesse momento. Nós estamos fazendo uma pesquisa muito micro em torno de municípios em Santa Catarina, mas isso está acontecendo cada vez mais no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, que é cidades que têm frigoríficos, cidades que têm sistemas agroindustriais baseados na integração com alto fluxo de pessoas. Nesses lugares, no Rio Grande do Sul, em Lajeado, em Passo Fundo, em Santa Catarina, Chapecó, Concórdia, Ipumirim, e aí vai, né? Na região de Presidente Prudente, no Mato Grosso, nós estamos vendo um número muito elevado de casos de Covid por 1.000 habitantes. E a particularidade são os frigoríficos. Pois bem, as prefeituras desses lugares têm agido de modo muito distinto, e é por isso que eu estou dizendo que é muito difícil falar numa regularidade. Algumas simplesmente reproduzem os dados que são coletados das próprias secretarias estaduais e se limitam a questões sobre o número de pessoas mortas no dia anterior. É evidente que as campanhas de comunicação pública de viés educacional, como lave as mãos, use máscara, também estão acontecendo, mas se limitam a isso. Outras não. Outras, dependendo da decisão que o prefeito tem, por exemplo, de levar até o lockdown de uma cidade, elas produzem uma comunicação mais intensa, mais esclarecedora, inclusive entrando em conflito com atores sociais que não querem essas medidas restritivas. Então, eu acho que a generalização, nesse momento, nos induzirá ao erro, né? É um momento em que a pesquisa terá que ser extremamente séria para estudos de casos localizados, e ela só será capaz de dar uma resposta adequada depois de um tempo, né? A pesquisa não é o jornalismo, é diferente, e o próprio jornalismo tem dificuldade com isso. Então, ao telespectador ouvinte que disse assim, eu acho que esse vai ser um momento de aprendizagem, né? E de apostas. Os estrategistas das campanhas, as pessoas que mexem com isso, devem estar imaginando como farão um prefeito que não defendeu a sua população se reeleger. Dizendo o quê? Exatamente, até porque se o eleitor toma a decisão com base no contexto, temos um novo contexto, né? E a forma como enfrentamos esse contexto é que
vai definir se o eleitor vai preferir manter o que está aí ou substituí-lo. De fato, não tem como fazer uma avaliação geral com relação aos resultados das eleições de 2020. Mas como a gente está recebendo várias perguntas, eu queria aproveitar para emendar, então, já que a gente não pode, a pesquisa, nem sempre é bom fazer previsão do futuro, né? Sempre é bom fazer previsão do passado. O Alfredo Fedrizzi pergunta: como vocês avaliam o comportamento da grande mídia no momento atual? Professora Milena quer começar ou começamos com o professor Locatelli agora? Pode ser. Vai lá. Eu acho que o comportamento da imprensa nesse momento de pandemia, ele se recupera, digamos, a imprensa se recupera de alguma maneira de um processo de desqualificação da política, né? Ou, como sempre se posiciona bastante contrária aos governos também, né? A imprensa fez isso fortemente contra o PT desde 2002 e agora vem fazendo por motivos diferentes, evidentemente, com o governo Bolsonaro. Mas eu acho que tem um elemento que é interessante, que é esse posicionamento que foi assumido, e isso faz parte, digamos, dos próprios conceitos de comunicação pública, que a ideia do interesse público parece que prevalece no comportamento editorial da imprensa, né? E esse comportamento significa não só esse consórcio para a difusão, como no questionamento sobre atitudes, digamos, do governo, sobre decisões do governo, sobre silenciamentos, sobre agressividade. Então, assim, tem uma coisa que tem ficado evidente, e isso é muito triste para a democracia, fragiliza a nossa democracia, que é, de um lado, a força dessa pandemia e, de outro lado, digamos, o descaso que o próprio governo federal vem dando às decisões, às orientações, digamos, aquilo que se entenderia como ser fundamental para a solução, para os comportamentos diante de uma epidemia, né? Então, eu acho que, independentemente do poder, digamos, da colaboração hegemônica, qualquer que seja a denominação, nós poderíamos, independentemente do quanto eles colaboraram, digamos, para minar essa democracia, neste momento há um investimento, digamos, editorial, no sentido de ajudar nessa guerra, de colaborar com essa guerra, de dar visibilidade a determinadas ações, de fazer comunicação. Como a gente, antigamente, eu chamava de uma infidelidade salutar, né? A imprensa não é fiel a ninguém, a não ser a ela, nem ao interesse público quando não lhe convém. Mas há um momento, e eu acho que isso está acontecendo agora, em que a imprensa brasileira precisou voltar a fazer jornalismo, né? Então, eu acho que tem vários elementos. Isso não significa que nós não continuemos a criticar alguns malefícios que essa própria imprensa, que essas organizações jornalísticas fizeram à democracia brasileira, né? Como nós temos documentado sempre. Acho que é isso. E o professor Locatelli já tinha até citado a iniciativa daquele consórcio, né, do veículo de comunicação para acessar os dados mais confiáveis em relação à pandemia. Professor, como que o senhor avalia, então, o comportamento da mídia nesse momento, de maneira mais geral? Bom, eu vou... O Fedrizzi aí, que fez essa pergunta, eu vou colocar de novo a minha restrição metodológica. Esses grandes pacotes interpretativos, meios de comunicação de massa, grande mídia, eu acho que eles não respondem muita coisa. Na verdade, a grande característica disso é a heterogeneidade. Do que nós estamos falando?
Nós estamos falando dos veículos de cobertura nacional, as empresas de veículos, nós estamos falando dos veículos de cobertura regional, nós estamos falando dos veículos locais, milhares existentes pelo país. Mesmo se pegar uma das partes desse target aí, né? Mesmo os que se propõem a fazer uma cobertura nacional, que seriam as cabeças de rede de televisão, por exemplo, o comportamento é muito distinto. O comportamento da Record, da SBT é um, o comportamento da Bandeirantes, da Globo é outro. Então, essa sua pergunta é muito difícil. São muitas teses de doutorado, do ponto de vista acadêmico, isso é tema para um simpósio. De maneira geral, eu tendo a concordar com a Milena. O jornalismo brasileiro, a grande mídia, vamos tratá-la temporariamente assim, ela teve homogeneidade entre 2015 e meados de 2019. Ela teve em torno de um projeto. O projeto do impeachment, o projeto com o agendamento do tema corrupção, o projeto da Lava Jato e o projeto da eleição do Bolsonaro. Mas esse bloco rachou. Então, quando se vai na direção da mídia regional, passa a ser coisas importantes. O que a gente tem observado é que, à medida que vai para o interior, não rachou. Ele se mantém bastante fiel a esse bloco. Então, parece ser um fenômeno muito localizado na Globo, especialmente, na Bandeirantes. A gente viu o caso essa semana, né? Há inúmeras evidências. A cobertura da Globo em torno do Covid, que é essencial à Globo e importantíssima aos brasileiros, a forma, no meu entendimento, como vem sendo feita, e que serve perfeitamente por estar num processo de enfrentamento a um presidente que diz que quer acabar com aquela organização. Eu acho até natural, do ponto de vista da cultura das organizações, que elas reajam a quem quer nos destruir. Então, é uma situação que teria que analisar mais isoladamente, caso a caso, para se fazer uma agregação. De maneira geral, eu tendo a concordar com a Milena nisso. O jornalismo, em particular, feito por esse tipo de organização, nós devemos lembrar que o jornalismo é um fenômeno social que pode estar em vários lugares. Por exemplo, o jornalismo que é feito na periferia por organizações como a Agência Pública, o É Nós Conteúdo e tantos outros coletivos de comunicação, tem dado uma resposta da sociedade civil do ponto de vista das práticas jornalísticas, da ética jornalística, da perspectiva das populações afetadas, que são um exemplo. Então, a grande mídia fala para um grupo, como mais ou menos o Bolsonaro fala para os 30% que vão ir até o fim com ele. Se tiver um segundo turno, vão para o segundo turno com ele de novo, certo? Então, o jornalismo, de fato, ele, nesse processo que eu falei na minha primeira resposta, no processo de redemocratização do país, o jornalismo teve um papel importantíssimo na redemocratização, mas ele, no meu entendimento, deu uma ajoelhada violenta a partir de 2015, claríssima, como bloco. E, nesse processo, perdeu parte significativa da sua credibilidade pública. Não toda, porque tem sempre a hipótese da mídia hostil, que uma parte da mídia me serve porque retrata os meus pontos de vista. Então, essa está certa, a outra está errada. Agora, do ponto de vista o jornalismo e parte dessa grande imprensa, com o poder que ela tem, com a estrutura que ela tem, de resgatar o que, no meu entendimento, é o mais relevante que o jornalismo pode fazer, esse jornalismo empresarial privado, que é ser palco do debate público, dos temas que são de interesse público, na tentativa de encontrar as melhores soluções políticas para a tomada de decisão política em torno dos problemas públicos, realmente eu acho que ele vem resgatando, parte desses veículos vem resgatando isso. Eu só queria, Emerson, colocar um outro tracinho nisso. Nós não podemos esquecer da mudança de paradigma que tem com a entrada das redes sociais e das empresas que criam essas plataformas. Esse fenômeno que aconteceu agora, nos últimos 7 ou 8 dias, a partir da morte daquele homem, do assassinato daquele homem nos Estados Unidos, né, Floyd, né, de que empresas capitalistas transnacionais, não são comunistas, né, estão retirando o seu apoio publicitário ao Facebook, em particular, e a seus distintos produtos, por conta da forma como a gestão da informação e a comunicação tem sido feita por essas empresas. Isso é muito interessante,
porque essas plataformas funcionam diretamente ou viabilizam a produção de conteúdo desse novo paradigma, que em vez de um ponto a uma massa, todos, em tese, se tornaram capazes de produzir conteúdo, e esse conteúdo pode ser replicado. Então, há um conjunto de transformações cuja análise só em torno da grande imprensa, eu tenho a impressão que já não respondem mais às questões que dizem respeito a essa selvageria na esfera pública e às possibilidades que nós temos de sair desse imbróglio. Uhum. Sem dúvida. E essa questão de nova concorrência, né? A concorrência que o jornalismo institucionalizado teve que enfrentar a partir da chegada dessas plataformas com difusão de conteúdos sem controle, sem gatekeeper, deu uma chacoalhada no sistema e demorou um pouco até entenderem que essas plataformas são espaços comerciais e que elas só respondem a pressões como essa de que os anunciantes saem se eles se sentirem ofendidos, né? E não são espaços institucionalmente controlados do ponto de vista da produção da informação, até porque algumas delas nem querem ser identificadas como produtoras de conteúdos, porque aí elas se responsabilizam pelo conteúdo. Elas gostam de ser identificadas como plataforma, como espaço apenas para transição. Não é? Bom, a respeito disso, continuando aqui, a Marlise Brenol parabeniza vocês, ela diz que está gostando muito do debate de vocês, e ela pergunta o seguinte: até que ponto vocês consideram que a atuação de atores da sociedade civil seja capaz de tensionar e qualificar a comunicação pública em tempos de pandemia? Eu acho que ela está procurando inverter a nossa discussão aqui. Até agora nós falamos principalmente do ponto de vista dos governos, dos governantes, né? A pergunta dela é: como que essa comunicação pública pode ser qualificada a partir dos usuários, a partir do público, professora Milena? Oi, Marlise. Quando se fala em comunicação pública, né, nós falamos nessa comunicação que ela funciona como um processo, como bem Emerson iniciaste esse debate. E ela é também uma combinação, digamos assim, que tem a ver com o funcionamento da democracia, com a qualidade da democracia. Então, nós sempre dizemos no nosso grupo de pesquisa que a comunicação pública ela é indicativa da qualidade da própria democracia, né? Então, se por um lado nós temos a comunicação pública como premissa, digamos, dos governos democráticos, dirigidos ou definidos em torno do interesse público, esse interesse público ele vai se manifestar de diferentes maneiras, né? Provocado, atraído, digamos, por questões que vêm do próprio governo, na comunicação, na propaganda do próprio governo, do próprio Estado, dos diferentes poderes, mas também ele vai existir a partir da mobilização da sociedade, né? Que a partir de um tema de interesse público, de um acontecimento, como é o caso dessa pandemia, ela se organiza, ela se movimenta, né? Então, nessa organização da sociedade civil, ou na espontaneidade das multidões, como diz o Negri, nas manifestações de rua, nas redes sociais. Hoje você tem um ambiente muito propício, isso que já foi abordado pelo Locatelli, para que a sociedade se manifeste, para que os grupos falem, né? Nem sempre de acordo com o que gostaríamos de ouvir, mas isso existe. Então, o modo, digamos, como o Estado vai possibilitando que essa comunicação seja mais forte, seja encaminhada, né? Isso dá conta de ser uma democracia. Mas, sim, acho que hoje nós temos o ideal é que isso seja combinado, né? Mas hoje nós temos, provavelmente, uma comunicação da sociedade silenciada por conta da própria pandemia. Essa é uma das tragédias comunicativas que nós vivenciamos, embora algumas pessoas tenham ido à rua para protestar, e nós temos, então, esse impedimento, esse silenciamento. Isso não significa que a sociedade esteja muda
ou esteja cega, não esteja vendo, não esteja querendo participar. Eu acho que, de alguma maneira, as redes sociais, as milhares de lives que estão por aí, têm estabelecido uma comunicação pública como nunca se viu, né? Eu acho que nunca se viu um debate tão intenso nas redes como nós temos visto atualmente. Uma participação tão intensa de grupos da universidade, das próprias universidades, de centros de pesquisa, empenhados, digamos, em fazer um debate público. Isso é comunicação pública, ou seja, são instituições, são essas mobilizações também. Se isso vai ter uma consequência no modo como gostaríamos, difícil aprender, né? Acho que esse governo é totalmente impermeável a qualquer tipo de reivindicação ou demanda que não seja do seu grupo verde-amarelo. Mas eu acho que devemos, de alguma maneira, aprender, estudar, registrar tudo isso que vem acontecendo, digamos, todos esses debates que estão expondo a força, digamos, e a mobilização social, mesmo no modo digital, né? Uhum. Professor Locatelli, como que o público ajuda a qualificar a comunicação pública? O Emerson, bom, a participação é decisiva em qualquer percepção, encaminhamento e tomada de decisão pública. Certo? Quanto maior a probabilidade de quanto maior for a participação, a qualidade da decisão ser melhor, é evidente. Mas eu gostaria só de fazer um raciocínio um pouquinho diferente. O fato é que, do ponto de vista político, nós temos há pelo menos 3 ou 4 anos um processo forte de desmonte de políticas públicas em todas as áreas, mas sobretudo as áreas sociais, as áreas que afetam os que sofrem o maior peso da desigualdade desse país, certo? Essas pessoas, esses movimentos, agregados esses movimentos, eles não estavam calados e nem deixaram de lutar por seus direitos, certo? Perante as instituições do Estado, perante todos os canais disponíveis, criando situações para garantir os seus direitos, quaisquer que fossem. Mas a pandemia criou uma situação absurdamente nova. É que a maior parte dos repertórios usados por esses grupos vulneráveis dizem respeito a ações que são físicas. A ida ao deputado, a entrada na Assembleia Legislativa ou na Câmara, a ocupação do INCRA, né, a ocupação da rua, e a pandemia inviabilizou em grande medida isso, certo? Bom, a pandemia inviabilizou isso e ela acirrou ainda mais a tendência de falência, de limitação por vontade política, especialmente das políticas públicas que atendem ações ligadas, por exemplo, à fome, à saúde básica. Então, muitas pessoas, muitos grupos nesse país, nesse momento, estão passando fome porque não foram criadas soluções para o fato de as crianças estarem em casa e não estarem recebendo merenda na escola. Para o fato, por exemplo, no caso das comunidades quilombolas, de que não há quem distribua cestas básicas nas comunidades, certo? Então, nesse cenário, não é preciso ser um gênio para entender que o único lugar que resta é a esfera de visibilidade pública. As pessoas, os grupos, elas compreendem isso, de que se eu não sou visível, se o meu grito não chega a algum lugar, ninguém fará nada por mim. E não farão mesmo. Agora, não farão. Então, é por isso que aquela máxima que é da teoria da esfera pública, né? O binômio visibilidade e discutibilidade, a visibilidade é o primeiro passo. Então, respondendo à questão, os grupos estão se fazendo visíveis ao máximo possível. Os indígenas
se organizaram de uma forma muito interessante, obtendo visibilidade no país. Ontem, um jovem indígena de 15 anos esteve na ONU, não só apresentando uma denúncia contra o presidente da República, mas falando, fazendo lives, enfim, criando materiais para permitir isso. O resultado disso é que, às vezes, nós podemos ver, ou seja, às vezes o gestor público age ou por convicção ou por constrangimento. O que a gente tem visto muito é constrangimento. Ou seja, diante de um constrangimento público que talvez se reverta uma perda de votos nessa futura eleição, às vezes as pessoas voltam atrás, dão um jeito, certo? Então, eu acho que isso tende a aumentar muito. É por isso todo esse tráfego, todo esse volume gigantesco de manifestações, né? Todo mundo que tem WhatsApp, todo mundo que segue no Twitter, é só ver as nossas mídias sociais que a gente participa, o volume aumentou muito. As demandas aparecem, gente com fome, gente com sede, gente com frio, gente doente, morreu aqui, morreu lá, cancelaram a política pública da cultura, está todo mundo falando, porque é o que restou, a visibilidade, na tentativa de quem toma as decisões públicas se sensibilize por algum motivo, às vezes é por uma questão humana, às vezes é por interesse, ou as duas coisas podem andar juntos, de tomar uma decisão no sentido A ou no sentido B. Ora, por que o ministro, quase ministro Decotelli, nem se tornou ministro? Se não houvesse as redes públicas, se não houvesse a divulgação ampla, geral e restrita de que o sujeito não tinha doutorado, não fez pós-doc, não era professor da FGV, ele não teria assumido? Então, tem uma eficácia muito interessante. Eu tenho a impressão que o sistema político e o sistema governamental não toma mais nenhuma decisão sem algum tipo de aferição em torno de qual o nível de repercussão de visibilidade que acontece nas redes. As redes, nesse momento, são a esfera pública mesmo. Agora, a rua tem uma importância enorme. A gente viu esses dias. Mesmo quem não acredita na rua, né? O binômio rede-rua é o que é a grande força da sociedade civil. A rua tem uma capacidade incrível, nem que seja para que as pessoas criarem materiais para depois ir de novo lá, né? Eu acho que é isso. E as ruas não têm a limitação das plataformas, né, dos interesses econômicos e das diferentes capacidades de intervenção nos ambientes digitais. Mas como diz o Sérgio, como diz o Sérgio, das modulações? Né? Isso. E, de fato, a falta de contato, isso que você citou, Locatelli, que é o contato físico, né? A falta de contato físico no parlamento, por exemplo, reduz muito a capacidade de fiscalização. Né? Se a gente for para outro nível, né, para outra dimensão, quer dizer, o parlamento hoje ele tem uma dificuldade maior porque os parlamentares não estão mais atuando nas comissões como eles atuavam, ou indo para os plenários, isso seja em Brasília, seja nos estados, seja nas câmaras municipais. Então, isso limita também o acompanhamento das atividades. Por isso que aumenta, né, a importância da esfera pública nesses momentos de afastamento físico. Professora Milena, eu queria passar agora para você uma pergunta que foi feita pela professora Kelly e que nos permite retomar um ponto lá da nossa discussão inicial, que era a relação entre essas duas dimensões, a dimensão da política pública propriamente dita e a dimensão da comunicação sobre a política pública. E a professora Kelly cita um exemplo. Ela diz assim, anunciar medidas de restrição, como o lockdown de Curitiba, por exemplo, mas existem em outras cidades também, e no dia seguinte flexibilizar a medida, ou seja, anunciar que fecha, e no dia seguinte, por pressões, flexibilizar a medida, além de prejudicar a comunicação das prefeituras e dos governos estaduais, também prejudica o ânimo da discussão pública. Como os meios de comunicação, em especial a TV, podem tentar compensar essa incompetência dos governos? E aí, eu junto com essa pergunta da professora Kelly, a pergunta da Gabriela. Como vocês avaliam os impactos das ações do governo federal para deturpar a realidade, como, por exemplo, na divulgação do Placar da Vida, que, de novo, tem a ver com essa coisa da pandemia?
Então, Kelly, primeiro, eu acho que a questão política, né, ela não tem como ser resolvida via os meios de comunicação, vamos chamá-los assim. Não tem como, ou seja, uma decisão sobre números, como é o caso das estatísticas de vida e de morte, assumidas, por exemplo, em consórcio, na falha do governo federal, é possível, né? Porque você tá trabalhando com dados. Agora, numa manifestação pública de um governo, né, e numa contradição, em todos esses discursos ambíguos, abre, fecha, etc., não tem como a imprensa, me parece, tomar ou ter um lugar de destaque sobre isso, em relação a isso, porque se trata de trabalhar com uma decisão que é da ordem da política, né? No caso dos dados de quem morre, de quem vive, são dados que a própria comunicação pode, de alguma maneira, se apropriar, né? E aí eu acho que o grande desafio da comunicação pública, né, eu acho que um dos primeiros desafios é como nós vamos resolver, por exemplo, essa discussão que está na própria distorção das democracias, na própria distorção da representação pública, no sentido de o que os governos estão representando, né? No sentido de que o interesse privado, de que essa campanha contínua, a campanha permanente, ela se sobrepõe ao interesse público. E é isso que nós estamos vendo, né? O segundo é a complexidade, o segundo desafio de implantar sistemas de comunicação, estruturas de comunicação, a partir dessa perspectiva normativa da comunicação pública, que é a produção de discursos, a produção de produtos, né, redundante, de relações, de manifestações, de participação, a partir do interesse público, né? E, por último, esse projeto particular e individual de governos que esquecem completamente que eles estão aí para servir, né? Para servir a sociedade, para representar, digamos, a demanda pública, a demanda do interesse público. Então, eu acho que cada vez mais, para usar o discurso, né, e as redes sociais ajudam nisso como nunca, os discursos se sobrepõem aos corpos, ao físico. Então, as nossas redes de visibilidade, elas são cada vez menos corpóreas, menos tangíveis, e nós vamos acreditando nesses discursos, né? E aí eu acho que os governos, eles têm que atuar ao contrário disso. Precisam ter o corpo, ter as ações e também essa visibilidade, né? Então, acho que tem uma outra guerra que nós estamos vivendo, que é essa guerra do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da participação, uma guerra conceitual, né, que vem sendo desconstruída, que vem desconstruindo, melhor dizendo, conceitos caros à democracia e conceitos caros, digamos, no debate, no caso da pandemia, sobre saúde, sobre vida e sobre morte, né? O grau de descaso, né? A arrogância, digamos, com que esse governo federal, assim como Trump, para citar dois poderosos, né, pelo menos geograficamente poderosos, geograficamente em extensões de terra, a maneira com que vai sendo desconstruída a relação com a sociedade é muito impressionante, né? E eu acho que essa pandemia, ela acelerou esse processo. Uhum. Professor Locatelli, as emissoras de televisão, os meios de comunicação conseguem remendar ou, pelo menos, arrumar em parte essas políticas instáveis dos tomadores de decisão que são pressionados, tomam uma decisão em um dia e têm que recuar em outro, ou recuam em outro por pressões econômicas? Vamos separar isso em duas partes, pelo menos. Se a imprensa pode. Não há nada que proíba. A pergunta é, por que não faz? Ou, quando faz, por que fez?
a gente não pode esquecer que, talvez, à exceção do sistema financeiro, o sistema da grande mídia, aquilo que o Fedrizzi fez na pergunta há pouco tempo atrás, é um dos poucos que não teve nenhuma alteração ou significativas alterações do que foi constituído durante o regime militar. As posições no mercado, elas permanecem. A grande mudança é a chegada das plataformas. As operadoras de telefonia não chegaram a se constituir como players desse mercado específico de comunicação. Havia esse temor, elas não se constituíram. Mas, do ponto de vista, você mesmo falou, Emerson, hoje, da dragagem dos recursos publicitários, as plataformas, elas realmente são concorrentes pela receita, embora não necessariamente ofereçam o mesmo produto que os chamados meios de comunicação tradicional. E quem é essa estrutura? É uma estrutura oligárquica, né? Isso não muda desde os primeiros estudos sobre política da comunicação. Eu era estudante, eu acho, nos anos 80, e comecei a ouvir o professor Valério Britos, lá, saudoso, da Unicinos, falando sobre essa estrutura. Nós temos um sistema eminentemente privado, na mão de poucas pessoas, que foi constituído durante um momento particular da história desse país, feito para acomodar interesses entre o governo civil-militar e parte do capital nacional, e que não foi alterado. Há alterações assim, por exemplo, o Ratinho, o Massa, está tomando conta do interior das rádios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Daqui uns dias a gente vai saber. Está comprando tudo. Eu não sei o significado desse tipo de rede. Isso é novo, certo? Há uma agregação dessas pequenas e médias empresas. Então, a imprensa pode, mas a imprensa não faz. Na verdade, eu acho muito, assim, esperar algo da imprensa brasileira é quase algo ingênuo. Ela faz, às vezes, conforme os seus interesses, como a Globo está fazendo agora. Que bom que a Globo está fazendo isso agora. Que bom, certo? Como a Band, nessa semana passada, agiu em relação àquele apresentador, né, impedindo, inclusive, a reapresentação dos programas que continham aquele conteúdo a respeito do presidente da República. Mas é difícil. Então, numa cidade, Curitiba, ou como Florianópolis, quando você vai para o interior é mais difícil ainda, acho difícil a imprensa, essa imprensa, adotar esse papel de questionador dessa gaita, esse abre e fecha, que os gestores públicos, sejam governadores ou especificamente os prefeitos, estão tendo que tomar. Eles não vão fazer isso, porque eles estão imersos, eles são constituídos por uma rede muito complexa de poder, que envolve o poder econômico, o poder político. Eles transitam entre as campanhas políticas, e às vezes é o mesmo sujeito, é o empresário, o representante dos empresários, que é o representante político. É uma lógica do ponto de vista da cultura organizacional, nós temos que sobreviver, é fisiológico. Outra coisa importante de lembrar é que as empresas brasileiras de comunicação são frágeis do ponto de vista econômico. Se alguém duvida, olhe os balanços das que são sociedades anônimas. O faturamento está em queda, os prejuízos aparecem, e isso é meio generalizado. Então, dá para entender porque os sujeitos estão cortando os dedos, as mãos, as falanges, né? Porque cortaram, né? Esse é um lado da moeda. O outro que eu queria chamar a atenção, na verdade, eu chamar a atenção de mim mesmo, porque eu tenho a impressão que os prefeitos desse país nunca imaginavam que iam ter uma situação dessa quando se candidataram para esses mandatos. É uma bomba de uma natureza inacreditável. O gestor público brasileiro está acostumado ao seguinte: não interessa qual seja a pressão, eu empurro para o mandato seguinte. E se for uma pressão muito grande, uma greve de servidores que não acaba nunca, alguma coisa desse gênero, eu crio um déficit, o próximo que pague. Ou então, se há uma calamidade pública, que é o clássico, um vendaval, como a gente teve aqui em Florianópolis, decreta-se estado de calamidade, estado de emergência, e tem uma verba adicional em Brasília e se resolve, porque eram questões materiais. Nunca.
acho que no século XX inteiro, eu não sei, o período da Segunda Guerra Mundial, houve uma situação em que o gestor público tem que tomar decisões. E agora é o ponto. Ele tem que tomar decisões pensando em muitas coisas. Na consciência dele, no grupo que ele representa, na capacidade de pressão dos distintos atores políticos de cada local, no futuro dele. Eu não queria estar gerindo um município agora. Acho que é uma situação extremamente difícil e agora eu vou respeitar os prefeitos. Eu acho que quem está fora, e eu sou um deles, é muito fácil, mas eu acho muito difícil gerir isso. A tomada de decisão é difícil. E talvez esse abre e fecha, fecha, não fecha, é porque eles realmente não saibam. A impressão que eu tenho é que eles não sabem, não há elementos para saber. Então, se melhora um pouquinho, eu abro. Por quê? Porque a pressão do comércio, a receita em Santa Catarina caiu 30% esse mês. Então, eu fico imaginando o secretário da Fazenda, os caras do comércio batendo no governador, o sujeito da indústria, e aí ele perguntando para o secretário da Saúde, se for sério. Nós temos a sorte, no caso de Florianópolis, de ter um colega nosso, professor da universidade, o professor Paraná, que tem feito um excelente trabalho. Mas ele está numa equipe, tem o sujeito da Fazenda, que quer a entrada dos impostos, tem a pressão da associação comercial, industrial, e tem o prefeito, cada prefeito tomando as decisões. Eu tenho a impressão que não é muito fácil tomar essa decisão. Eu sempre tomaria pela vida, é evidente, mas também me coloco na posição dos sujeitos, e eles acham que tomam isso. Melhorou um indicador, abre um pouquinho. Piorou, fecha. Todos nós estamos vivendo isso. É por isso que dizem que essa pandemia, nesse caso brasileiro, não tem muito data para acabar, né? Então, agora, imaginar que a comunicação seria capaz de questionar isso, eu acho que também é superestimar a capacidade das próprias redações. As empresas de jornalismo estão com redações às mínguas. Os profissionais não são valorizados, os salários são ruins, as condições são terríveis, os projetos de pejotização retiraram grande parte da capacidade da cultura organizacional que mantinha essa profissão jornalista, que era importantíssimo a discussão dentro das redações, né? Eu vivi isso nos anos 80 como repórter, e foi muito importante a minha formação, e vejo meus alunos hoje, eu sou professor de um curso de jornalismo, e que saem do curso e vão produzir conteúdo, e eu pergunto com quem tu discute as tuas decisões, e eles não têm com quem discutir. Eles ficam olhando o feedback das redes, não é nem do chefe, é das redes para tomar a nova decisão. É uma espécie de algoritmo, certo? É um algoritmo, isso só não é mecânico, né? Não é eletrônico, mas essa é a situação. Eu tenho a impressão de que a nossa situação é ruim. Não imaginem que a imprensa vai ajudar muito, não imaginem que os prefeitos, porque estamos todos bastante perdidos nesse processo. Bom, e sem contar a imprevisibilidade da conjuntura, né? Porque, de fato, ninguém tem como prever o que vai acontecer daqui a algumas semanas. No caso específico do Brasil, em especial agora que nós estamos entrando na região sul, onde os dados estão indicando um crescimento das mortes e do contágio por conta do inverno. Enfim, é de fato uma situação muito complexa para um prefeito ou um governador poder tomar uma decisão e manter essa decisão a qualquer custo. Agora, professora Milena, eu ouvi o professor Carlos Locatelli dizendo que ele trabalhava nos anos 80, acho que foi problema da internet, né? Todos nós sabemos que ele é dos anos 90, é muito mais jovem do que isso. Deve ser um problema ali causado pela internet não. Florianópolis. Pessoal, felizmente, a gente está chegando ao final da nossa live. Já foi 1 hora de conversa, para vocês verem como o tempo passa rápido. Mas antes de pedir para vocês encaminharem para o encerramento, eu queria abrir um espaço para que cada um de vocês falasse um pouco sobre as pesquisas, sobre em que pé estão as pesquisas nesse campo da área que vocês atuam, né? Nesse campo da área de comunicação mais específica, de comunicação pública. Professora Milena, como é que estão as pesquisas, quais são os objetos, quais são os desafios para os pesquisadores nesse momento? Olha, é claro que quando se fala que a comunicação pública tem a ver com temas de interesse público, acontecimentos públicos,
estruturas, sistemas de comunicação pública, os objetos, eles são muitos, né? Porque, principalmente quando se aciona via um tipo de democracia como nós temos. Então, assim, recentemente, nós acompanhamos a tese, por exemplo, sobre a reforma trabalhista, como é que o debate público foi feito, como é que ele foi manipulado em torno da reforma trabalhista, a relação entre capital e trabalho, o acontecimento público da Marielle Franco, da morte da Marielle Franco, mostrando esse acontecimento público e o que foi chamado como antropofagia desse corpo, né, relacionado a diferentes interesses públicos e privados. Outro exemplo são as tragédias crimes, que a gente chama das barragens, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, e aí trabalhando com a responsabilidade, digamos, da comunicação pública, ou na hipótese de uma comunicação cínica. A questão, por exemplo, em relação ao golpe da Dilma, as visibilidades, a credibilidade em torno disso, que vai sendo montada tanto pela imprensa quanto pelos discursos políticos. Nós trabalhamos também com uma pesquisa recente entre a comparação das assessorias de comunicação, o desafio democrático das assessorias de comunicação, estudando a França e o Brasil, né, os governos da França e do Brasil. Enfim, a interferência, é possível os estudos, a pesquisa da interferência moral religiosa na governabilidade, né, que é a preponderância do interesse privado sobre o interesse público, lembrando a questão, por exemplo, da força dos dispositivos digitais, de tudo isso que chama da democracia digital, em relação ao jornalismo, à acessibilidade a dados, mas também a conservação da memória social, da memória política, né? E o grupo trabalha, como tu sabes, né, o nosso livro aí sobre as eleições de 2018, sobre o modo como a disputa eleitoral, né, principalmente entre Bolsonaro e o Haddad nas redes sociais. E claro que a pandemia, essa questão ela se impôs de alguma maneira como objeto de pesquisa, e nós também estamos trabalhando. E uma das questões é essa, quer dizer, de que comunicação pública é possível falar nesse momento de guerra, nessa pandemia, né? Então, sempre entendendo a comunicação pública nas pesquisas como essa comunicação de Estado, essa comunicação republicana, né? Que vem sendo, como Locatelli diz, destruída, né? Se na SECOM nós tínhamos a força de uma EBC, um departamento chamado de comunicação pública na própria SECOM, lá no governo Lula, hoje nós sequer temos uma EBC com autonomia, né? Então, assim, a preponderância de uma comunicação governamental sobre a comunicação pública ela é muito grande, né? Quanto mais autoritário o governo, maior a comunicação de governo e melhor a comunicação de Estado, digamos assim, né? Professor Locatelli, quais são suas perguntas atuais na área de comunicação pública? Vou chegar lá. Primeiro, assim, até para descontrair um pouco, né? Quem me conhece sabe que eu sou um sujeito mais descontraído. Eu peço desculpas a quem está nos vendo por me mexer muito e travar a imagem. O meu assistente aqui veio me avisar. Eu fico imaginando como vão ser as minhas aulas em modo remoto. Impossível. Se amarrarem meus braços, eu não consigo falar. Então, eu vou tentar não me mexer. A fala vai piorar. Olha só, Emerson, de modo geral, eu acho que todo o trabalho que a Milena vem liderando, do qual eu tenho muito orgulho de participar no NUNOCOP com um conjunto de pesquisadores, em todo o Brasil, nos últimos 20 anos, há um número de pesquisadores, grupos de pesquisa, individualmente, grupos de pesquisa, núcleos, laboratórios,
de várias áreas, das áreas do jornalismo, da área da política, da área das relações públicas, em torno de várias organizações, em torno da Compolítica, em torno da Abrapcorp, que tem se debruçado sobre essa questão da comunicação pública, e eu tenho a impressão, pelo que eu tenho lido, que a gente conseguiu assim, resultados muito interessantes de pesquisa. A maior parte, assim, eu diria quase que a totalidade do que eu li até hoje, quase sempre indica que nas situações empíricas estudadas no Brasil, que envolvem disputas em torno do interesse público, qualquer que seja, o resultado é quase sempre o mesmo. Há déficits de comunicação, há déficits de participação, há déficits de transparência, há déficits de accountability, há déficits de democracia. E esses déficits são os que permitem, os estudos indicam isso, que as relações de poder entre os que têm mais poder econômico, político, religioso, ideológico, de qualquer natureza, se façam imputar às coletividades. Isso vale para Mariana, isso vale para vários exemplos que a Maria Helena citou antes de mim. Essa é a tônica. Eu acho que essa é a grande... Se nós fizéssemos uma compilação dos resultados dos estudos, eu tenho a impressão que essa seria o grande indicativo, certo? Pela comunicação é possível perceber como a nossa democracia, no sentido das tomadas de decisão que afetam a vida concreta das pessoas, ela é frágil, ela é falha, ela tem um nível baixo. Ela é boa do ponto de vista liberal, mas à medida que tu vai para modelos deliberacionistas participativos, você começa a ter problema. Isso é uma coisa geral. Do ponto de vista da pesquisa, eu acho que há um grande desafio. É a integração dos resultados, mas que permanece permanente a ideia de comunicação pública. Ela tem um viés normativo muito forte. Talvez seja a grande crítica, né? Mas, então, os estudos dela sempre quase tendem a dizer isso, quanto falta para a gente chegar numa norma ideal. Então, essa relação entre a norma e o fato, entre a normatividade e a facticidade, no caso da pesquisa em comunicação pública, é um desafio para o pesquisador. Enorme, difícil, certo? Então, essa é uma reflexão que eu acho que quem se aventurar nessa área precisa considerar. O que, particularmente, eu tenho me interessado agora, nos últimos tempos de Covid, é aquilo que eu já mencionei antes. Assim, eu não vou falar dos demais trabalhos, mas, enfim, isso agora que tipo de comunicação, qual a natureza, qual a qualidade, como o interesse público está sendo tratado em lugares onde as taxas de Covid são absurdas. E o que a gente já percebeu preliminarmente é aterrador. A imprensa não trata. Quando as pessoas falam da grande imprensa, pasmem, a Globo trata melhor do que os jornais locais de lugares onde o vizinho do jornalista está morrendo. Não é alguém do Jardim Botânico e da Zona Norte do Rio de Janeiro. A tia dele morreu. Então, o jornalismo não está tratando. Não está tratando. Quando trata muito no drive que a gente já falou dos prefeitos. É de um negacionismo e nós temos que voltar à normalidade. Uma normalidade que, eu estou convencido, jamais voltará a existir. O mundo de antes se foi. Vai ser outro mundo. A comunicação das prefeituras, a gente também já falou, se restringe, via de regra, à reprodução da quantidade de pessoas mortas e a orientações didáticas, lave as mãos e coloque máscara. Ponto. As empresas, as organizações onde o Covid tem acontecido, agem de maneira distinta. Essa é uma coisa muito interessante. Algumas têm sido bastante responsáveis e transparentes e algumas negam. Armando Falcão, nada a declarar, né? Era esse o Falcão, ministro da Justiça, né? Nada a declarar. E a sociedade civil, ela, numa pergunta que também foi feita anteriormente, depende muito como ela está organizada em cada lugar.
E à medida que se vai para o interior, para esses lugares, é por isso que talvez que a Covid esteja aprofundando muito no interior. A situação lá vai ser muito pior, porque a sociedade civil ali, ela tende a estar mais frágil no sentido da organização, certo? Da capacidade que tem de reação. Então, esse é um assunto que, junto com duas doutorandas, a Marcionise Bavaresco e a Suelen da Luz, a gente está investigando em torno das questões da construção do interesse público nesses arranjos de comunicação, como tem sido tratado, um pouco no sentido que a Kelly também falou sobre a questão de Curitiba, como tem sido tratado nessas regiões. O que é bem distante de uma discussão normativa, embora eu concorde que a normatividade é um problema para a área da comunicação pública, os estudos empíricos ajudam a entender, e mesmo que sejam estudos de caso, ajudam a entender quais são os efeitos e como ela pode contribuir para o bem e para o mal, né? Como você estava dizendo, Locatelli, como a comunicação no interior, nos veículos locais, são incapazes de tratar o tema, talvez até com a mesma profundidade do que os veículos nacionais. Pessoal, infelizmente nós chegamos ao final, mas eu gostaria então de abrir o espaço para a professora Milena, que quer falar. E aí a professora Milena fica à vontade, por favor, e aí já encaminha para a sua despedida também, professora. Tá bom. Não, eu queria dizer que eu acho que a questão da normatividade, né, de ter assim no horizonte a ideia de atingir uma comunicação pública, eu não acho que ela seja um problema. Ela é tão complexa e problemática quanto a gente dizer, bom, qual é a democracia que queremos ou o que é realmente democracia, né? Acho que ela está no mesmo patamar. Eu acho que essa ideia. Por que ela é importante estar no horizonte? Porque aí nós podemos ver... Bom, um governo democrático ele tem que atingir o interesse público, digamos, de uma maneira bem sintética, né? Então, como é que isso é feito? Como é que a universidade hoje responde ao interesse público, né? Como é que ela faz isso? Então, assim, o interesse público, a comunicação pública, isso é normativo, mas é o que nos leva a entender de que maneira essas instituições estão trabalhando, estão funcionando, né? Então, por exemplo, nós temos, não podia deixar de fazer a propaganda aqui, porque ele já tem mais de 5 anos, o nosso Observatório de Comunicação Pública, onde nós temos centenas e centenas de produtos científicos, teses, dissertações, artigos, um repositório enorme que mostra de que maneira esse tipo de pesquisa importa, né? Nós temos um repositório das campanhas públicas, esperando análise, convidamos a todos, que é no sentido do quanto o interesse privado pode se sobrepor ao interesse público numa campanha pública, né? Agora, recentemente, o MEC desmanchando na relação com as instituições educacionais e no ar uma campanha mimosa, digamos assim, sobre como ensinar seu filho a ler histórias no ar. Então, isso importa. Então, nós temos toda a legislação sobre isso, os eventos, as notícias praticamente todos os dias, com espaço de críticas e opiniões. Eu queria dizer com isso que eu acho que sim, há uma normatividade, quando se fala em comunicação pública, a comunicação ideal dos governos democráticos, mas é ela que impulsiona a pesquisa, né, para a gente identificar quando isso não acontece, né? Então, eu quero agradecer muito esse debate e que ele seja sempre bem-vindo. Obrigada, Emerson, obrigada, INCT, obrigada, Locatelli. Obrigado, professora. Professor Locatelli. Então, Emerson, agradeço muito o convite do INST. É uma instituição que todos os brasileiros precisam conhecer, precisam defender, uma instituição preocupada com a pesquisa de alto nível em torno das questões de democracia digital.
Gostaria de agradecer ao João, né, que nos deu todo o suporte lá do INST, e as pessoas que nos acompanharam. Eu fiquei muito satisfeito e estou à disposição para, se alguém quiser, inclusive, contactar para trocar alguma ideia. E é isso. Um grande abraço. Ótimo. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso 9º e último debate. Obrigado, professora Milena, obrigado, professor Locatelli, e a todos vocês que participaram dessa nossa live. E como o professor Locatelli disse, fiquem de olho no nosso site, que é o inctdd.org, para acompanhar a nossa programação, e lá também você tem os contatos de todos os pesquisadores que fazem parte do Instituto. E você também pode, além do site, acompanhar as novidades do INCT em nossas páginas, nas redes sociais online, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Por hoje é isso. Até mais, pessoal. Nós aguardamos um pouco.